Então, a gente falou muito do projeto envelhecimento e eu tinha separado uma pauta aqui para a gente conversar que é uma coisa que é muito recorrente. Eu fiz até dei aquela pesquisada normal nas perguntas, né? É uma coisa que faz parte desse planejamento de envelhecimento. É onde você vai ou quer morar quando envelhecer. É uma pergunta que é muito difícil de responder, porque a gente também não tem essa noção, né, do que vai vindo pela frente. E aconteceu uma coisa engraçada, eu conversei com a minha mulher é fisioterapeuta, e também cuida de idosos, né, trabalha com idosos, né, e ela falou uma coisa que aconteceu essa semana com a paciente dela, que quebrou o fêmur, a bacia ou o fêmur, acho que foi o fêmur, idosa já, e morava no sobrado. E como é que a família teve que mudar todo um processo, porque morar no sobrado com uma pessoa idosa que tem escada, 3 andares de escada, já é complicado, né? Agora, depois que passou por uma cirurgia, como é que fica essa mobilidade dentro de uma casa que não tem estrutura para o idoso, né? Se a gente parar para pensar, eu moro num sobrado também. A minha casa são 3 lances de escada. Os quartos são em cima. Talvez no futuro eu vou ter que pensar, talvez, em mudar de casa, colocar uma casa térrea, um apartamento. Eu acho que são questões importantes, né, que também no dia a dia do nosso trabalho aqui na clínica a gente enfrenta, a gente atende, né, famílias que vêm com essa demanda, até como fazer as adaptações dentro da casa, né? Mas antes mesmo da gente pensar nas adaptações possíveis, eu acho que essas escolhas que você está falando, essas escolhas de moradia, elas também, eventualmente, não são escolhas conscientes, não são escolhas nas quais você pensa que num determinado momento da vida, aquela arquitetura que você escolheu, que pode ser muito bonita, pode ter muito espaço, ela pode ser um empecilho e pode se transformar numa barreira para o seu viver bem. Diversas pessoas que a gente já atendeu tiveram que mudar de casa e muitas tiveram que adaptar as casas e ter espaços literalmente inutilizados dentro das casas porque, de fato, vai se restringir ao uso da parte do pavimento térreo da casa. E nesse sentido, na medida que se envelhece, as pessoas não pensam nem na condição dessa estrutura do lar, como também não pensam dos riscos que existem numa queda, né, dentro da casa, numa escada, ou num eventual queda na parte superior da casa, como que eu retiro aquela pessoa de lá, a dificuldade do acesso, por exemplo, de uma equipe de resgate, de uma equipe do SEAT, ou de qualquer equipe que tem que resgatar, com enfermeiros, com médicos, tem que resgatar aquela pessoa, tirar pelas escadas, eventualmente com escadas, né, que são muito estreitas, com degraus muito estreitos, com curvas, né? Algumas até com aquelas escadas em caracol que impossibilitam praticamente, né, uma vida normal. A gente tem diversos problemas de estrutura, né, dentro dessas casas que a gente até já visitou para ver, e isso também entra dentro dessa ideia, né, desse projeto, porque independentemente da gente ter falado em outros momentos do envelhecimento funcional ativo, de você chegar bem preparado, de você ter aptidão física para suportar, né, os desafios do dia a dia, a gente sabe que pela própria prática não são todas as pessoas que vão conseguir fazer isso, nem que tem na sua cabeça esse projeto de cuidar, se chegar bem, chegar com força suficiente, com resistência suficiente para fazer isso. A gente tem muitas pessoas que vão fragilizar dentro desse processo e que vão sofrer muitas vezes até a condição de uma das síndromes que envolve o envelhecimento, que é essa síndrome de isolamento, se eventualmente ela aparecer ou ela se agudizar exatamente em função dessa estrutura que a casa tem. Essa estrutura na qual, quando você faz um quarto, você não pensa que aquele quarto lá na parte de cima da casa pode se transformar na sua cela. Você tem um quarto com banheiro e praticamente ele se transforma numa cela, porque até para você descer para almoçar, subir, ou para o café da manhã, daí sobe, daí desce para o almoço,
sobe. Então, existe muita dificuldade, a gente tem dificuldade mesmo para ajudar as pessoas, para conseguir fazer com que esse tratamento, né, do paciente idoso, quando a arquitetura não é adaptada, seja de fato uma situação na qual você predisponha a pessoa ao movimento ou você predisponha a pessoa ao isolamento. E não há muito tempo eu atendi uma pessoa em casa no qual o quarto dela não estava adaptado, os espaços, né, porque daí você tem quartos também no qual normalmente os espaços não estão adaptados, porque são espaços reduzidos de dormitório, com camas muito grandes, com móveis muito grandes, que dificulta a circulação. A gente sabe, por exemplo, que a mobilidade do idoso requer, né, um espaço, uma metragem quadrada maior do que requer um jovem, para ele poder fazer o giro, porque o centro de gravidade se altera, porque o tamanho, a amplitude da base se altera, a mobilidade alterada, o centro de gravidade alterado fazem com que a pessoa tenha maior dificuldade para fazer os giros, para sentar-se no sofá, para ir para a cama, para se movimentar. Eventualmente acontecem quedas, né, que acontecem entre a cama e a parede, ou entre a cama e um sofá, e o idoso fica preso naquela situação, não consegue levantar. Então, de fato, essas barreiras arquitetônicas, elas levam não só a essa condição de uma dificuldade para a pessoa se movimentar, mas também uma dificuldade até para a pessoa poder fazer as atividades do dia a dia, para poder ter essa mobilidade, né, de poder sair, entrar em casa e não ter que pensar, puxa, eu vou subir. Meu Deus, olha ela fica refém da própria casa, né? Exatamente. Fica refém da própria casa. E às vezes fica presa no cômodo porque realmente fica dificuldade de pensar ali na cozinha, buscar alguma coisa. Isso. É uma dificuldade enorme. E a gente tem daí aquelas pessoas que têm alguma possibilidade, alguma condição financeira de fazem adaptações na casa, constroem um quarto no cômodo de baixo, porque normalmente as estruturas dos sobrados colocam os quartos, né, na parte de cima da casa. É bem comum isso, né? A gente encontrar sempre os quartos na parte de cima da casa, e daí tem que fazer as adaptações. Eventualmente não tem espaço para fazer um banheiro, eventualmente se fazem banheiros muito pequenos, que é uma outra condição também. A gente já foi visitar casas nas quais, por exemplo, o box era muito pequeno, era quase como se fosse um banheiro de ônibus, assim. O box é um perigo também, né? Exatamente, dele é pequeno, a pessoa não consegue se movimentar, não tem como colocar uma barra de suporte, a porta para entrada é muito estreita, ela tem dificuldade para entrar, escorrega, porque daí tem que passar uma perna de cada vez. Então a gente tem diversas condições, né, arquitetônicas que ainda não estão pensadas para uma população que envelhece. Esse é um desafio também dentro dessa condição de quem, né, pensa até urbanisticamente, né, dentro dessa arquitetura e dentro dessa condição da construção das casas, de como adaptar essas casas hoje, como construir casas para pessoas que vão ficando mais velhas. Quando a gente faz esse tipo de visita, a gente encontra, de fato, muitas barreiras arquitetônicas que, como você disse, colocam a pessoa refém da sua própria casa.